Boa noite a todos. Que maravilha estarmos aqui na casa de Deus. Você está feliz hoje? Quero ver a mão levantada, quero ver. Que maravilha, que bom. Hoje foi um dia especial, foi falado aqui algumas vezes, né? Dia dedicado aos pais. Infelizmente não tem meu pai aqui, mas felizmente eu tenho meu pai vivo, né? Então eu telefonei para ele, falei com ele. Recebi também 3 ligações hoje, porque a gente tem 3 filhos, né? Ligou um, depois ligou o outro, depois ligou o outro. Feliz dia dos pais 3 vezes. Quem tem mais filho tem essa vantagem, né? Tem a desvantagem de gastar mais para criar os filhos também, mas no dia dos pais é alegria triplicada, né? Mas é muito bom a gente ter filhos. Na verdade, o meu esquema é assim, olha, o lema: 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. É uma maravilha. E foi seguindo esse lema que a gente teve 3 filhos, né? Viu, Alexandre e Fabíola, vocês dois já vão se preparando. 3 é demais, viu? Pode saber, no dia dos pais são 3 ligações, dia das mães também, viu? O Senhor Deus está aqui no seu santo templo. É bom nós podermos estar aqui, ouvirmos a voz dEle. É bom nós abrirmos a palavra. É bom cantarmos também. E eu queria que você cantasse só um trechinho de um hino, assim, ao coro dele. Vamos fazer isso uma declaração para Deus, mas canta olhando no espelho, tá bom? Canta olhando no espelho. Conhece a melodia dessa letra que diz assim, ó: fixa teus olhos no Mestre, confia no bom Salvador, fruirás na luta terrestre, maravilhas? Você conhece. Fixa teus olhos no Mestre, confia. Fruirás. Maravilhas do seu doce amor. Querido Deus, queremos fixar os olhos no Senhor, para fruir essas maravilhas do amor de Deus. Ó Senhor, esse é o primeiro dia da semana. Vamos começar uma semana nova. Estamos aqui porque nós queremos começar essa semana com o Senhor, com o seu Espírito nos acompanhando, com a sua graça inundando a nossa alma e nos dando a cada segundo a certeza de que o Senhor está ali conosco. Ó Pai, vamos abrir a sua palavra e queremos ouvir a sua voz, Pai. Fala conosco, por favor. Em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 27. Abriu? Olha o barulhinho das páginas, olha que coisa boa. Capítulo 45 em diante. Antes da gente ler, eu quero lembrar você que você tem um compromisso. Eu daqui fico olhando assim, vejo que tem umas pessoas que estão sentadas sozinhos num lugar, aqui e ali. Outros estão de 2 também, mas um distante aqui, outro ali. Na saída, você tem um compromisso de falar com a pessoa, abraçar a pessoa, perguntar de onde é. Ninguém pode entrar nessa igreja sem ser percebido. Tá bom? Tá bom? Tá bom, igreja? Então tá, esse é o nosso compromisso. Se for fugir, você segura, laça, tá bom? Segura, conversa, abraça, é isso. Do verso 45 em diante diz assim: desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebida em vinagre,
e, colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Vamos ficar por aqui. Era meio-dia quando escureceu. Meio-dia. Meio-dia é quando o sol está a pino. É quando o sol está mais quente, na maior claridade do dia. Meio-dia e trevas totais. Dá para a gente não consegue nem imaginar. Nós ouvimos falar tanto da volta, da morte de Jesus, e de repente aquilo ficou tão banal e tão usual para nós que a gente não consegue nem imaginar, mesmo lendo a Bíblia, e não consegue sentir ou se reportar ao que foi dentro do mundo espiritual, dentro do universo, o significado da morte do próprio Deus. Deus morrendo pelo ser humano. O Filho de Deus, o Senhor Jesus. Na verdade, o pai, olhando de lá de cima o sofrimento do filho, não podia suportar o que estava acontecendo. A cada momento os anjos achavam que Deus iria soltá-lo, iria libertá-lo. Não fazia muito tempo Jesus tinha orado assim: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice sem que eu o beba. Mas ele disse alguma coisinha ainda no final, ele diz assim: mas, ou contudo, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Essas declarações são tão profundas e tão tremendas. Dá para imaginar Deus, o Filho, orando para Deus o Pai, dizendo: não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Será que ele queria ensinar alguma coisa para nós com isso? Ou deixar um exemplo certo de que quando nós oramos, quando temos fé, colocamos tudo na mão de Deus e pedimos segundo a vontade dEle e não segundo a nossa vontade? Na quinta-feira eu fui visitar um senhor que estava muito doente. Fui visitá-lo na casa dele. E o neto falou: ele está muito doente, está quase morrendo. E quando eu cheguei, eu vi uma figura tão diferente do que o neto descreveu. 84 anos, uma pessoa sentadinho na cama, me recebeu com muita alegria, nós conversamos um monte. Vamos dizer que de 2 horas de conversa, ele falou 1h30. E eu falei meia hora. Eu falei um pouquinho menos, que eu cantei para ele também, então foi um pouquinho menos. E quando eu saí dali, eu saí confortado. Tem algumas pessoas a quem você vai visitar, e ao invés de confortar, você é confortado, né? Chegando na casinha dele ali, lá em São José dos Pinhais, num lugarzinho bem distante, fora já um cartaz oferecendo o livro missionário do ano, que todos nós temos distribuído aí. E assim, aqui tem um grupo, funciona um grupo de oração, porque ali funciona um grupo de oração naquela casa. Hoje eu recebi uma mensagem no meu celular dizendo: meu avô faleceu hoje às 4h. Quinta eu conversei com ele, falamos, cantamos, e hoje ele está dormindo o sono da morte. E ele, o tempo todo da visita, ele só falou de Deus, de como Deus foi maravilhoso, é bondoso, é maravilhoso com ele, e como ele deseja ou desejava ter os parentes dele com ele no céu, o tempo todo. E aí era um exemplo de um ser humano colocando a vida na mão de Deus e dizendo assim: Deus é que sabe de mim, Ele é que sabe.
E com ele eu relembrei alguns textos da Bíblia que falam sobre as profecias, e nós lembramos de algumas profecias, comparamos com a história do mundo como está hoje. E ele colocou a vida na mão de Deus o tempo todo. Foi o que Jesus fez. Mas no momento final da vida de Jesus, quando o Senhor Jesus estava na cruz, uma escuridão sobre as 3 cruzes e uma escuridão sobre a multidão, de tal maneira que não dava para ver um palmo à frente. E aquela escuridão foi mandada pelo Pai, porque o Pai não suportava ver o que estava acontecendo. E o Pai desejou e foi ao pé da cruz. Eu gosto de imaginar que se Deus tivesse um corpo humano, quem sabe nas mãos dele ou na testa, em algum lugar do rosto, tenha caído alguma gota do sangue do Filho. E enquanto o Pai estava ali, porque o Pai não podia confortar o Filho pela sua presença, então o Pai estava, os anjos estavam, mas o Filho não sentia. Ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Dá para imaginar essa cena? Escuridão, as 3 cruzes, o Pai ali ao pé da cruz, o sangue escorrendo do rosto, das mãos e dos pés do Filho. O Pai vivendo o desespero da separação entre Deus e Deus, e de repente, Deus meu, por que me desamparaste? Você e eu temos um Deus que sabe o que é se sentir desamparado. Alguma vez você se sentiu desamparado na sua vida? Sozinho? Solitário? Logicamente, isso não tira de nós a nossa responsabilidade de sermos amigos, de convivermos e de apoiarmos uns aos outros. Pelo contrário, isso aumenta a nossa responsabilidade de apoiarmos, de fazermos companhia uns para os outros. Mas em algum momento, na história de Deus aqui na terra, o Deus feito homem, o próprio Deus, se sentiu desamparado. Vamos comigo para Hebreus. E eu quero encontrar uma outra citação, agora dessa vez pelo apóstolo Paulo, que fala um pouquinho a respeito do que aconteceu com o Senhor Jesus quando ele morreu, nesse dia fatídico da morte do Senhor. Hebreus capítulo 4, versos 9, 10 e 11. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Está falando da morte de Jesus aqui? Está ou não? Na verdade, está falando do que aconteceu depois da morte dele, ou não? Do que está falando aqui? Nos resta um repouso? Vamos dar uma lidinha um pouquinho antes, 3, de 7 a 11? Olha o que diz aqui. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto. Ele está falando do povo de Israel no deserto. Quer ver? Vai dizer agora. Onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. É Deus dizendo para o povo, dizendo, se você ouvir minha voz hoje, não endureça o seu coração. Não faça como o povo de Israel lá no deserto, que 40 anos ficou me tentando. Porque eu estava tentando guiar o povo, mas o povo se desviava de mim. Aí ele diz assim, no verso 10, por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Que descanso é esse?
Que descanso é esse? Quero ouvir. É a vida eterna. É a vida eterna. É a nova Jerusalém. É a vida eterna. Eles não vão entrar no meu descanso. E logo em seguida fala de Jesus, do verso 9, do 4:9. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, e está falando de Jesus, quando Jesus morreu e foi para a vida eterna, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus de suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Está falando da morte de Jesus. Está fazendo revelação em relação. Ele está dizendo assim, olha, aquele povo que andou 40 anos no deserto me desobedeceu, por isso, daqueles que saíram de lá do Egito, nenhum conseguiu entrar no descanso, na terra prometida. Agora, tome cuidado. Tome o exemplo de Jesus. Jesus morreu e entrou no descanso. Agora é a sua vez. Vai e se prepara para entrar no meu descanso também. Marca aí o Hebreus capítulo 4, que nós vamos voltar nele já já. E vamos comigo para Romanos. Romanos capítulo 2. Logo no comecinho do livro. E os versos são os versos 12 em diante. E do verso 12 em diante diz assim: assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram mediante lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Você está entendendo isso aqui? Tá? Está conseguindo entender? Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. O que está dizendo aí? Olha que coisa tremenda. Agora há pouco a gente olhou para a cena da morte do Senhor Jesus. Quando o pecado entrou no mundo, foi profetizada a vinda do Deus feito homem que morreria no lugar do homem. Durante 4.000 anos de história do mundo, o universo inteiro ficou esperando que Jesus pagasse o preço da morte, que quem deveria pagar era o ser humano. Mas Jesus, depois de 4.000 anos, veio, Deus se tornou homem, o Verbo se fez carne e habitou entre nós para que nós víssemos a glória do unigênito do Pai. E Jesus veio e morreu e pagou o preço da morte. Agora, com o preço da morte pago por Jesus na cruz do Calvário, quem precisa morrer? Quem? Ninguém. Quem precisa morrer? Ninguém. Só morre se quiser. Essa é a grande boa nova do Evangelho. Ninguém precisa morrer, porque a salvação está garantida. Só morre se quiser, porque Jesus já pagou o preço da morte na cruz do Calvário. Ele morreu por você e por mim. Ele pagou o preço da morte eterna. Ninguém mais precisa morrer eternamente. Por isso Paulo está dizendo, agora se preparem, assim como Jesus entrou no descanso, descanso eterno, ele está lá na terra prometida. Assim também nós podemos fazer a mesma coisa e entrar para o descanso com ele. A salvação é pela graça. Vamos falar diferente, você não vai errar. A salvação é de graça, quer dizer, não custa nada. Não custa nada. De graça. Esse negócio de graça não existe muito, né? A gente estranha muito esse negócio. Não dá para entender muito bem esse negócio de graça. A gente sempre acha que tem que fazer alguma coisa para ganhar alguma coisa. Se é de graça, tem algum problema. A salvação é de graça.
Agora, e quem não conhece a palavra de Deus, pode ser salvo? Quem nunca ouviu falar de Jesus, pode ser salvo? Sim ou não? Sim. É salvo como? Se ele não ouviu falar de Deus e não ouviu falar da morte de Jesus, como ele pode ser salvo? João 3,16 diz assim: porque Deus amou quem? Ao mundo, tanto, de tal maneira, que ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se alguém nunca ouviu falar de Jesus, como é que ele vai crer em Jesus? E ele pode receber a vida eterna assim mesmo? Sim ou não? Sim. Todo aquele que nele crê, dos que ouviram, lógico. De quem não ouviu, como é que vai crer nele? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então quem ouve falar da morte do Filho, ouve a história do Evangelho, a história da salvação e da morte de Jesus por nós, todo que ouviu e creu, esse vai ser salvo. E quem não ouviu, e por isso não pôde crer, o que acontece? É isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo, olha, vocês têm dúvida? Eu me lembro de, quando eu era jovem, eu era pastor já, mas era jovem ainda, e um primo meu, ele se enveredou por uma religião não cristã. Aliás, é uma religião que faz um sincretismo religioso. É uma mistura de religiões. E o que o atraiu nessa religião foi exatamente uma coisa que na época eu não sabia responder para ele. Mesmo sendo pastor, um pastor de primeira viagem, fazia 2 anos, e ele trouxe para a casa dele um dos mestres lá da igreja dele para conversar comigo, e eu não soube responder, porque o mestre dele perguntou para mim assim: você não acha injustiça que as pessoas precisem ser salvos pela graça de Jesus? Porque nós temos milhões de pessoas que morrem no mundo sem nunca nem ter visto uma Bíblia, e milhões de pessoas que morrem sem nunca nem ter ouvido falar de Jesus. Então, se ela é salva pela graça de Jesus, isso é muito difícil, é injusto, essas pessoas todas vão se perder. E eu não soube responder. Eu não tinha o que dizer. E ele disse: agora não. Eu acredito o quê? Que Deus mandou um mestre lá numa região do mundo, ele mandou um outro mestre para lá, ele mandou um outro mestre para o outro lado e tal, e vários mestres, e Jesus foi um desses mestres. Ele não era Deus feito homem, ele era um mestre, como qualquer um outro, como Confúcio, como Buda, como Maomé, ele era um mestre, mais um mestre. Ele atingiu aquele povo, o outro atingiu aquele, o outro atingiu aquele, o outro atingiu aquele, e Deus une tudo isso. Usa tudo isso. Paulo está dizendo assim: na verdade, todo ser humano que se salva na face da terra é salvo pela graça do Senhor Jesus Cristo. Porque quem não é salvo pela graça do Senhor Jesus Cristo morre. Porque a única maneira de se salvar é essa. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? É isso que ele fala. É o dom gratuito. Todo mundo nesse mundo, no universo inteiro, se salva pela graça de Cristo. Mas de quem não conheceu, Paulo está dizendo assim: olha, presta atenção naqueles que não conheceram. Ele está dizendo os gentios. Os gentios são os não judeus. Alguém aqui é gentio? Levanta a mão. Só esses, o resto é tudo judeu. Puxa vida. Eu sou gentio, porque eu não sou judeu, né? Todo mundo que não é judeu é gentio. Ele está falando de você e de mim. E ele está falando do povo que mora na África, na Ásia, na Europa, na Oceania, na Mongólia. Ele está falando de gente de todo lado do mundo. Ele está dizendo, todas essas pessoas que não são judeus e que nunca ouviram falar da lei, eles, quando têm um conhecimentozinho da lei, e eles seguem aquilo que eles conhecem, eles estão mostrando que Deus imprime a lei dele no coração das pessoas. Será que tem gente que mora do outro lado do mundo, que nunca ouviu falar de Jesus e que sabe que não se deve matar uma outra pessoa? Que não se deve adulterar? Que não se deve falar mal do outro?
que devemos ser honestos. Sim, 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 sim. Tem gente que nunca ouviu falar de Deus, nunca ouviu falar de Deus, e ele está dizendo, quando essas pessoas, sem conhecerem a lei, mesmo assim, elas no coração delas, elas praticam aquilo que elas sabem, elas estão dizendo que Deus gravou a lei no coração delas. Portanto, essas pessoas, e cada pessoa ao redor do mundo, vai ser julgado de acordo com o conhecimento que teve da palavra, de acordo com a luz que recebeu da palavra. Teve gente que recebeu só um pouquinho de luz, mas não tenha medo, não tenha dúvida, mesmo quem nunca ouviu falar de Bíblia, nem ouviu falar de Jesus, ele tem o caráter de Deus, que é a lei, gravado no seu coração. E Deus vai julgar essa pessoa de acordo com aquilo que ela conhece. Você conhece quanto? Eu conheço só um pouquinho assim. E você serve a Deus em quanto disso? Eu sirvo nisso. Que maravilha, você serve em tudo que você conhece. O outro que conhece esse tanto, você serve a Deus o quanto? Eu sirvo nisso tudo. Que maravilha! Dá para entender claramente, não dá? Você não fica com um sentimentozinho de culpa quando você prega o evangelho para alguém? Pensa bem. Quem aqui já levou alguém assim a conhecer a palavra, estudou a Bíblia com ele e ele chegou até o batismo? Quero ver a mão erguida, vamos lá. Olha, se você sentiu esse gosto, que é o gosto mais maravilhoso que existe no mundo, e se foi algumas vezes, você já sentiu o que eu senti uma vez ou outra. Uma vez ou outra eu comecei a dar estudo para alguém e olhando para a vida da pessoa, eu pensei assim, puxa vida, agora eu vou ensinar para ele o que Deus espera dele, eu vou derramar luz sobre a vida dele, e ele conhecendo mais, ele vai ser responsável por tudo aquilo que ele conhece. Será que eu não estou prejudicando a vida dele, dando mais luz? Deixa ele na ignorância mesmo. O que você acha? Funciona isso? Outra pergunta. Se quem nunca ouviu falar de Jesus também pode se salvar pela graça, mesmo sem ter ouvido falar de Jesus, para que eu prego o evangelho então? Para que pregar? Não preciso pregar, é ou não é? Eu não prego, fica todo mundo ignorante em relação ao evangelho, e assim, Deus julga de acordo com o conhecimento de cada um. É ou não é? Para que pregar o evangelho? Para quê? Responde para mim, quero ouvir sua resposta. Só porque ele deu a ordem? Deus mandou, então eu faço, é isso? Então eu digo assim, olha, você desculpa, vai ser uma desgraça para a sua vida, eu vou ter que te falar isso, porque Deus mandou, então lá vai, você vai ter que saber tudo isso aqui, agora cumpra, se não cumprir, já está sabendo, azar é teu. Deus mandou, estou fazendo, é isso ou não? Então, cadê? Por quê? Por amor? Por que por amor? Vai mudar a vida da pessoa em alguma coisa? Amém, amém. É exatamente isso, para a pessoa ser mais feliz. É porque eu acredito que quando eu recebo o evangelho, eu sou mais feliz. E a minha pergunta para você é assim, você é mais feliz ou não? É porque de repente esse é o problema. É que eu recebi o evangelho, eu não sou mais feliz. Então eu não quero passar o evangelho para o outro, porque se eu não sou mais feliz do que os demais, para que eu vou passar o evangelho para alguém? E aí eu me lembro daquele senhor que eu visitei agora esses dias, sabendo que ele ia morrer, porque o médico tinha desenganado. E ele morreu feliz. E ainda hoje o neto dele diz assim, as pessoas vieram para visitar, os parentes todos. E a gente foi percebendo, porque ele estava muito mal, vomitando sangue. Então a gente foi ficando na casa dele, e cada um que chegava, ele recebia, dava um sorriso e dizia assim, que bom que você veio. Sabe por quê? Eu quero garantir, você não vai me deixar sozinho lá no céu. Você vai estar comigo lá no céu, não vai? Eu quero ter certeza que você vai estar comigo. Você vai estar comigo no céu? Isso é a atitude de alguém que está para morrer? Isso é a atitude de alguém que conhece a Jesus e que é feliz e que está para morrer.
Essa é a coisa. Se eu não estou feliz, o problema não está no Evangelho, está em mim que não estou vivendo esse Evangelho. E se eu não estou passando essa felicidade para outra, talvez é porque eu não estou feliz. É porque o Evangelho me oprime, e eu começo, ao invés de eu querer o Evangelho para mim, eu começo a fazer conta e pensar, eu tenho que deixar isso para estar lá. Ao invés de eu pensar, eu vou ser muito, muito feliz, mesmo que eu tenha que fazer aquela coisinha, aquela outra lá que Deus está pedindo, porque eu vivo uma vida torta, eu tenho que ajeitar a minha vida, e Deus vai me ajudar, e eu vou ser mais feliz. O problema é que às vezes o seu vizinho não está interessado em receber o Evangelho que você recebeu, porque ele olha para dentro da sua casa e diz assim, não, para ser igual a ele, eu prefiro ser igual eu sou. Para ter a família que ele tem, eu prefiro ter a família que eu tenho. Eu prefiro viver assim, do jeito que eu vivo, porque não está fazendo ele mais feliz, está fazendo ele mais preocupado, está fazendo ele pior. E muitas vezes a gente só quer passar do Evangelho para as pessoas as coisas que não prestam. Não é? Eu já ouvi alguém dizer assim uma vez, aliás não foi um monte de vezes, infelizmente. Pastor, o meu marido ele já é quase adventista, ele não fuma, ele não bebe, ele não sai com outras mulheres, ele é quase adventista. Adventista é o que então? É o não, né? Como é que já é quase um cristão? Ele não fuma, ele não bebe, ele não faz isso, ele é até vegetariano, as pessoas dizem assim. Quem sabe a gente só está faltando nele o quê? Só está faltando ele amar Jesus, aceitar Jesus e ser feliz. Só isso que está faltando. Que é tudo, esse é o Evangelho todo. Se eu recebo Jesus na minha vida, Jesus muda o meu coração, e aí eu começo a ter menos ansiedade, eu começo a ter menos preocupação com as coisas da vida, porque eu lanço sobre Jesus as minhas ansiedades, porque eu sei que Ele está cuidando de mim. Se eu vivo com Jesus, eu tenho certeza de que Ele está guiando. Então mesmo que as coisas estão dando errado, eu digo, Senhor, eu não sei porque está indo para esse lado, a coisa está feia, está ruim, mas Deus, faz assim, transforma todo esse espinho aqui em jardim, e Deus vai transformando, e a gente vai passando e vai vivendo. Se a gente está para morrer mesmo, a gente diz, Deus, obrigado porque eu vivi nessa vida, mas eu sei que depois daqui eu vou passar para o descanso. Como Jesus foi para o descanso, eu também vou para o descanso. E aí a interpretação, a compreensão da vida é outra. Porque senão você vai ficar com dor no coração de pregar o Evangelho para alguém. Você vai dizer, puxa, ele é tão feliz desse jeito que é, eu vou pregar o Evangelho, ele vai ter que fazer um monte de coisa na vida dele, vai ter que mudar e vai ter que mudar isso e mudar aquilo. Mas se ele mudar isso e mudar aquilo, é porque ele vai mudar para ser mais feliz ainda. Só que eu tenho que ser feliz com isso, para mostrar para ele que a gente é feliz mesmo. A minha pergunta é, você é feliz? Você é feliz com o Evangelho? Você é mais feliz do que você era antes? Você tem mais paz do que você tinha antes? Ou você anda sobrecarregado e cabisbaixo? Você anda triste, pesaroso o tempo todo? Se está faltando alguma coisa primordial do Evangelho para você conhecer. Está faltando o amor de Cristo na sua vida. Está faltando o cerne do Evangelho. Você pode estar guardando lei, mandamento, você pode estar guardando sábado, não comendo carne, você pode estar fazendo tudo certo na sua vida. Você só não está fazendo uma coisa certa, é receber sobre você o amor, a graça purificadora do Senhor Jesus e o perdão dele, que eleva a gente para uma outra condição e faz a gente mais feliz, e que mesmo nos problemas, porque os problemas vêm, nas adversidades, nas doenças, faz com que a gente tenha certeza e segurança que ele dirige a nossa vida. Vamos voltar lá no Hebreus? Então vamos voltar, vamos lá. Aqui em Hebreus diz assim, continuando. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Credo. Eu não quero essa palavra na minha vida. Uma palavra viva, eficaz, mais cortante do que uma espada de 2 gumes, que é colocada no seu peito, abre o seu coração
divide juntas e medulas, alma e espírito, e não tem criatura que não seja exposta diante de quem temos que prestar contas. Coisa difícil, né? É verdade isso que ele está falando aqui? Não deixa a gente mais pesaroso de buscar a palavra e buscar a luz? Eu acho que eu já contei aqui pelo menos uma vez para vocês, mas uma vez eu fui estudar a Bíblia com um parente nosso, que é de uma outra religião, e ele é um pastor, uma pessoa a quem a gente ama muito. E a gente começou a estudar a Bíblia, e logo no primeiro dia ele já parou de estudar a Bíblia. Ele diz assim: não vamos estudar mais. E eu disse: por quê? Ele diz: é porque nós somos responsáveis por aquilo que nós conhecemos, e eu não quero conhecer mais. E aí? Sabe, querido, é um negócio assim, eu não sei se você é como eu, mas eu acho que é, porque isso é da natureza humana. Quando você começa a descobrir a verdade, e quando você descobre aqui, e descobre ali, você acha um veio de alguma coisa que você nunca tinha visto, enxergado na palavra de Deus, e Deus começa a revelar, você quer mais, e você vai, e vai. Nossa, eu fico assim, desesperado, e às vezes vai noite adentro, às vezes madrugada adentro, porque eu quero saber mais daquilo, eu quero descobrir mais daquilo. Nossa, que coisa maravilhosa, mas que coisa maravilhosa, me dá, eu quero mais, eu quero mais. E eu sei de muitos de vocês que tiveram contato com a palavra de Deus, e à medida em que foram conhecendo, foram se apaixonando por essa palavra, porque aí se cumpre o que Jesus diz lá em João 8, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a verdade que liberta. Como é que eu posso dizer assim, não, eu não quero ter muita luz, porque senão eu vou ser responsável por essa luz, então é melhor eu não ter luz, porque eu quero ficar na ignorância, eu fico aprisionado, preso. E a verdade não me liberta coisa nenhuma. Eu preciso ser liberto das minhas amarras, dos meus preconceitos. Eu preciso ser liberto dos meus conceitos. Eu preciso ser liberto desse mundo, do que as pessoas pensam do mundo, do que as pessoas pensam umas das outras. Eu preciso ser liberto do que me amarra a esse mundo. E quanto mais luz eu tenho, mais liberto eu estou, porque eu vou me aproximando mais de Deus e Deus de mim, e o mundo lá embaixo, aquela escuridão, aquela coisinha, aquele cafofinho lá não é mais nada para mim, não significa mais nada. Eu vou me colocando nas mãos de Deus. Mas esse texto não deixa de ser pesado por tudo isso, deixa? Porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais cortante que uma espada de 2 gumes. Ela penetra o seu coração, divide juntas e medulas, alma e espírito. E ela é quem... porque nós vamos conhecer a mensagem e vamos ter que prestar contas. Continuando a ler. O restinho. Os últimos versos que tem ali. Eu fico assim, maravilhado quando eu vejo o tamanho do amor de Deus. Ainda nesse final de semana, nas 2 madrugadas que eu estive com Deus, Ele me mostrou, no Antigo Testamento, algumas pessoas gostam de dizer, não, isso aí está no Antigo Testamento, não presta mais. Então compra uma Bíblia só com o Novo, não é verdade? A Bíblia é um todo. A Bíblia, a palavra, é viva e eficaz. Ela é um todo. Não tem, segundo Timóteo 3,16, 4,16, porque toda a Escritura é divinamente inspirada, toda a Escritura, e útil, toda a Escritura, não dá para dividir. Agora, Deus disse para mim, através da palavra, na meditação desses 2 dias assim, olha como é que eu coloco, mesmo no Antigo Testamento, eu coloco repreensão, e logo em seguida, eu passo uma pomadinha, e aí eu digo, entende que tudo isso é para o seu bem. É difícil a gente entender esse negócio que é para o seu bem, não é? Você que é pai, quem sabe você teve que ficar bravo com seu filho hoje, no Dia dos Pais. E ele foi todo alegre te levando um presentinho, né? Feliz Dia dos Pais. Mas você teve que ficar bravo com ele no Dia dos Pais. E quando você fica bravo, ou você repreende, ou põe de castigo, você diz assim, é para o seu bem.
Verso 14: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como o grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Ele foi tentado até a se sentir desamparado. Ele foi tentado até desistir da cruz e pedir para Deus: Pai, passa de mim esse cálice se for possível. Ele foi tentado, ele está dizendo: fica tranquilo. A palavra de Deus é assim, ela é viva, ela é eficaz, ela entra, ela penetra o seu coração, ela te ensina um monte de coisa, ela joga luz na sua vida. Num momento você fica preocupado e diz: Deus, eu não vou dar conta de fazer tudo isso, eu não vou dar conta de cumprir tudo isso, mas daí fique tranquilo, porque você tem um sumo sacerdote que é poderoso, e ele se compadece das suas fraquezas, porque ele foi tentado em tudo que você é tentado, e sem pecado. Ele sabe o caminho de como ser tentado, mas não cair no pecado. E ele termina dizendo: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Olha o que ele está dizendo. Ele está trazendo alívio, ele está pondo pomadinha, ele está fazendo um curativo. Se por acaso ele teve que dar uma palmadinha antes e dizer para você: você vai receber a palavra, ele está dizendo assim: acheguemo-nos. O que é achegar? Aconchegar. Você deu um aconchego no seu filho hoje? Eu fiquei só com vontade. Se bem que ultimamente, quando eu dou um aconchego assim, uma barba de um aqui me espeta aqui, a outra barba do outro espeta aqui. Os três estão usando barba, né? Coisa horrível. Nada contra você que tem barba, viu? É só contra os meus filhos que estão de barba. Acheguemo-nos. Ele está dizendo: se achega aqui, ó. Você percebeu que ele fala a palavra graça 2 vezes? Ele fala misericórdia. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia. Se não está dando ainda, ele está dizendo: se achegue, e você vai receber essa misericórdia que está faltando. Não conseguiu ainda encontrar o jeitinho assim de se sentir feliz dentro do cristianismo, dentro da luz que você está recebendo? Tem alguma coisa errada? Se achegue. Achegue aonde? Junto ao trono da graça. Ao trono da graça. Como é que eu posso me achegar ao trono da graça? Eu me achego ao trono da graça todos os dias, quando eu quero, na hora que eu quero. Quando eu entro dentro do meu quarto, ou quando eu vou para a sala ali sozinho, e eu digo: Senhor, dá licença, estou entrando aqui no trono da graça, o Senhor me deixa entrar, estou me colocando junto do Senhor. Pai, sabe o que eu estou precisando? Eu estou precisando de um aconchego, me aconchega, Pai. Aí ele vai. O que ele faz? A fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Quando que eu posso me achegar ao trono da graça? Ocasião oportuna é quando? Sempre que eu precisar. O tempo todo. Todo tempo. Todo dia, o dia todo. Só tem problema se você não usar isso. Não chegar. Chega ao trono da graça e fala: Pai, eu estou precisando, Pai. O Senhor não está vendo? Eu estou carente, Pai. Estou precisando mesmo. Olha aqui, Pai, me ajuda. E Ele vai aconchegar você. Ele vai abraçar, vai apoiar, vai esforçar você. Essa semana eu estive conversando com uma das pessoas que está se achegando à igreja agora, né? É um senhor por quem eu já desenvolvi um carinho muito grande, né? E ele diz assim: pastor, quando eu cheguei nessa igreja, essa igreja é uma igreja quente, ele falou. É diferente, ela é uma igreja quente. Eu disse: amém. Aí ele disse:
E quando eu comecei a ouvir a palavra, é uma palavra poderosa, pastor. Eu disse, amém. E ele disse, e eu pensei, eu não vou conseguir fazer nada dessas coisas. Eu sempre achei que eu estava bom, agora estou descobrindo um monte de coisa, luz nova, luz nova, luz nova. Não vou conseguir fazer nada. Mas Deus tem me ajudado a cada dia, pastor, e eu estou conseguindo colocar a coisa em ordem. Eu estou vivendo, pastor, eu quero me batizar. E eu disse, amém, 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 amém. Que coisa maravilhosa. Deus é assim tão maravilhoso, sabe? A gente que complica as coisas. A gente pega as coisas que são simples e complica. Ele diz assim, está com problema? Ah, chega aqui. Não está conseguindo direito? Chega aqui. Eu vou dar um aconchego para você. Mas você tem que chegar. Lembra de mim. Não fica lutando aí sozinho, batendo a cabeça na parede. Não fica aí desesperado, não. Deixa que eu ajudo você. Eu te esforço. Então Jesus está dizendo assim, filho, não tenha medo da minha palavra, não tenha medo da luz, se entregue para a luz, porque a verdade liberta você, e quanto mais luz você tem na sua vida, melhor condição de vida você tem, você vai estar livre, e você vai poder fazer outras pessoas ainda mais felizes, é isso, mas seja feliz. Seja feliz. Se você tem a luz da palavra e do evangelho, não tem por que não ser feliz. E as pessoas não olharem para você e dizerem, puxa vida, mas é tão feliz. Nunca vejo essa pessoa brava, nunca vejo assim, chateada. Está sempre feliz. O que será que acontece ali? Quando a gente tem Jesus no coração, até o velório da gente serve de testemunho. Até o velório. E a pessoa diz assim, puxa, que velório diferente. Ou esse povo não gostava do defunto, ou tem alguma coisa diferente. O que tem aí? E aí vem o culto, né? A fé, a esperança que a gente professa. Quando a palavra entra no coração da gente, a gente se achega mais uns aos outros também. Então, acheguemo-nos ao Senhor e uns aos outros também. E Ele vai dando para nós essa oportunidade. Sabe, a vida nem sempre é fácil, né? A gente passa, Davi sabia muito bem disso, porque diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Oh, coisa difícil que é andar pelo vale da sombra da morte. Quem nunca andou pelo vale da sombra da morte? Quem nunca andou? Você está andando pelo vale da sombra da morte? Alguns anos atrás eu fui ser departamental de jovens lá em Brasília. E eu recebi logo assim de primeira incumbência, para começar assim, eu fui escolhido para isso, mas era uma coisa que eu não desejava muito ser, sabe? Porque eu não tenho muito talento assim para... Eu gosto muito de estar com os jovens da igreja e tal, mas para eu ir para acampamento de desbravador no meio dos índios carajás na Ilha do Bananal, eles gostam disso, eu não gosto. O banheiro é o rio, e o chuveiro é o rio também, e é tudo rio. E eu não gosto disso, mas foi logo a minha primeira missão. Passar 10 dias no meio dos índios carajás com um grupo de líderes de desbravadores. 10 dias. Para começar, nós já chegamos lá de noite. 1 hora de barco, e nós chegamos de noite, estava tudo escuro. 1 hora de barco, e montamos a barraca sem nem saber o que estava ao redor. Não tinha nada de errado, graças a Deus, né? E a gente foi ali para ajudar os índios num projeto comunitário, limpar a aldeia suja, tirando principalmente as centenas de garrafas de pinga que tinham lá. Porque aqueles índios bebem muita pinga e acabam fazendo besteira, como colocar fogo na sua oca lá e matar um monte de gente. Então, a gente foi para ajudar os índios e para pregar o evangelho lá. Foi para isso que nós fomos. A coisa mais interessante é que a gente acabou indo assim, antes de ir todo mundo para lá, de nós levarmos os líderes, nós fomos só os pastores de jovens para ver o lugar ali, né? E como nós fomos antes, a gente foi lá 1 mês antes, mais ou menos, e tem lá um índio que é pastor.
Ele foi para o seminário, estudou teologia e voltou. João Uerreriá. E ele é carajá. E os índios lá, eles falam em carajês. Não é carajês, é carajá mesmo o nome da língua, né? Mas eles falam naquela língua deles. E eles gostam muito de jogar futebol. Jogam muito futebol. Então, a gente pregava, limpava e jogava futebol com eles também. Perdia todas as vezes, porque eles são muito bons no futebol. Eu jogo todo dia, né? Se bem que eu sou um excelente jogador de futebol também. Tão bom quanto líder de jovens, eu, né? Mas, na primeira noite, quando a gente chegou lá, estava muito escuro, não dava para enxergar um palmo à frente. Depois de mais ou menos uns 6 dias, de noite a gente enxergava longe. Enxergava longe, dava para ver de longe. A gente chegava assim, a um quarteirão de distância. Por que você acha que isso aconteceu? Hã? Porque foi acostumando? Não foi, não. É porque quando a gente chegou, era uma lua minguante, mas quando, depois de uns 7 dias, estava meia lua. Meia lua. E eu vou te dizer, eu também nunca tinha prestado atenção nisso. Mas meia lua, num lugar daquele, faz uma diferença danada. De noite, aquilo ilumina, que eu fiquei imaginando lua cheia, porque nós não pegamos lua cheia, mas você enxergava de longe assim. Dava para ver muito distante. E eu fiquei pensando algumas coisas, muitas coisas. Né? A vida é assim, momentos de luz plena, dia, e momentos de trevas. Trevas plenas. Mas Deus sempre diz assim, olha, saiba de uma coisa, a minha luz é que ilumina a sua vida. O conhecimento da palavra é o conhecimento de mim. Se você me conhecer, o seu caminho vai ficar iluminado. E mesmo quando tudo escurece e fica de noite, escuridão total, plena, mesmo assim, eu não vou deixar de colocar ali em cima, pelo menos, a luz do luar. E você vai enxergar a luz da lua. Fica tranquilo. Eu vou guiar você. Mas você tem que se agarrar na minha luz. Não tem outra luz. Não tem outro caminho. Não tem outro jeito. É a minha luz que ilumina o seu caminho. Presta atenção nela. E você vai ver. Vai ter dia que é lua cheia. Outro dia é meia lua. Outro dia minguante. Não tem problema. Vai ter dia que vai estar nublado. Mas mesmo assim, a luz da lua por detrás daquilo ainda vai clarear. Ainda vai clarear. Mas a minha luz está ali. E é a minha luz que liberta você. É o conhecimento de mim que liberta você. Hoje, Jesus trouxe você aqui para dizer isso para você. Dizer, filha, está passando por problema, está passando por dificuldade, está passando pelo vale da sombra da morte. Não tem como temer. Mas não foge da minha luz, porque é a minha luz que liberta você. É a minha luz que ilumina o seu caminho. Quanto mais longe você ficar dela com medo, não, quanto mais eu conhecer, mais responsável eu serei. É a minha luz que dá para você todo o suporte. Não foge de mim, senão você vai ficar na escuridão plena. E aí você se lembra, mesmo que anoiteça, eu vou mandar para você a luz da lua. Eu vou cantar uma música agora, para terminar. Eu vou convidar você, para você orar para Deus, entregando a sua vida na mão dEle. Vou convidar você para dizer assim, Deus, me dá toda a luz que o Senhor deseja. Me dá toda a luz da qual eu preciso. E me ajuda a seguir e andar na medida em que eu recebo essa luz. Fala isso para Deus. Fala, Deus, eu quero receber a sua luz, então me dá a luz, por favor. E você vai buscar. Buscar onde? Na palavra, que é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. E ela entra e ela divide juntas e medulas, alma e espírito. Ela vai mudando você, ela vai causando uma transformação. Essa transformação tem que vir. Tem que vir. Abra-se para a transformação que Deus quer operar na sua vida. Ele quer gravar a lei dele no seu coração.
É isso que Ele quer fazer. A música vai tocar agora ali. Enquanto a música toca, Deus toca o seu coração. E você aproveita para falar com Deus. Aproveita para olhar para Ele. E lembre-se que a luz é a libertação. O sol se escondeu no horizonte, indicando que a noite chegou. Estrelas e lua encherão o céu e a noite se iluminou. Toda vez quando o sol se esconde e as trevas se espalham no ar, Deus não vai evitar que anoiteça, mas sempre trará o luar. Se o sol já se pôs em sua vida e a noite começa a chegar, olhando as estrelas e a luz do Senhor, seus olhos irão brilhar. Toda vez quando o sol se esconde e as trevas se espalham no ar, Deus não vai evitar que anoiteça, mas sempre trará o luar. E as trevas se espalham no ar, Deus não vai evitar que anoiteça, mas sempre trará o luar. É hora de você falar com Deus, de olhar para Ele e fazer aquele concerto com Ele. Eu entrego minha vida, me dá a luz. Deus não vai evitar que anoiteça, mas sempre trará o luar. Deus sempre trará o luar. Deus amado, algumas vezes nós olhamos para o Senhor e dizemos: Senhor, estou precisando de sol, não de lua, Pai. Só o sol pode resolver a minha vida. Ó Senhor, quando a noite chega, quando os problemas vêm, quando nos sentimos pequenos, quando somos impotentes diante do que o mundo oferece para nós e da avalanche que o inimigo prepara para nós, ó Senhor, só aí nós somos capazes de descobrir o que a luz do luar é capaz de fazer. Senhor, precisamos da Sua palavra, mas nem sabemos. Precisamos da luz que ela irradia, mas nem sabemos. Vivemos ainda assim acomodados, esperando que as coisas caiam do céu. Nos ajuda, Pai, a buscarmos a luz. Buscarmos. Buscando nos ajuda a alcançarmos, Pai. Nessa noite, Senhor, queremos sair daqui como um grupo de pessoas que, tendo se encontrado com o Senhor Jesus, saem felizes, radiantes, leves daqui. Leva-nos, Senhor, para essa semana. E ao encontrarmos com as pessoas, que possamos irradiar essa alegria de ter o Senhor Jesus no coração. Se um dia ou outro, Pai, nossas forças se esvaírem,
Se um dia ou outro a gente se sentir sobrecarregado, ajuda-nos, Senhor, a mais uma vez nos lembrarmos a olhar para a pessoa certa e lembrar que o Senhor falou que o Senhor é socorro para o tempo oportuno. E o tempo oportuno é quando a gente precisa. Então nos ajuda a levantarmos os olhos e recebermos o seu aconchego, Pai. Faz de nós discípulos de verdade. Ajuda-nos a amarmos o Senhor em primeiro lugar e aos outros como a nós mesmos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.